Senhor presidente, caros colegas, ontem, assistindo a sessão do meu gabinete, eu vi a fala dura e incisiva do meu colega Arilson Chiorato. E fiz questão, deputado Hussen, de vir de azul. A camisa é azul, a gravata é azul, o pullover é azul. Não dizer que eu estou de camisa vermelha. Mas o deputado Arilson chamou a atenção ontem para uma propaganda do governo. Inclusive, o presidente Traiano pediu um voto de confiança ao governador. Presidente, me perdoe, eu não dou. E já lhe explico o porquê. Ninguém sabe, deputado Batista, qual será a nova proposta do governo federal. Ninguém sabe porque ela levou 2 anos para ser feita, em conjunto com o DR e com a Associação das Pedageiras, 2 anos para ser feita e foi dita, aqui nesta casa, daquele plenário, ali da mesa da presidência, que era a única proposta viável, segundo o governo federal. E daí nós temos uma propaganda, deputado Hussen, que me apresenta números, que são números da proposta antiga, 42 bilhões de investimentos. Deputado Galo, 42 bilhões de investimentos representam apenas 25% do que o novo pedágio, na proposta apresentada, custará ao Paraná, que é perto de 160 bilhões. 156 bilhões, para ser mais exato. Apenas 25% daquilo que o Paraná irá desembolsar será revertido em obras. A maior infraestrutura já vista, deputado Luerce. Essa infraestrutura deveria existir e estar pronta, porque é praticamente a mesma infraestrutura que está no pedágio atual e não foi construída, pastor Gilson. Então, é muito fácil acusar o deputado Arilson de ter sido aqui partidário. Ele foi partidário do interesse público. Ele foi partidário e tomou a posição das instituições paranaenses, deputado Hussen. Instituições essas que se colocaram contra o modelo de pedágio desde o dia 1, diferentemente do nosso governador e do seu secretário, Sandro Alex, que esteve aqui nessa casa e na imprensa defendeu por inúmeras vezes a tal outorga híbrida. O que nós temos de concreto até agora é que teriam mudado o nome de outorga para aporte. E se o deputado Romanelli tivesse aqui, e segundo constar recuperou até o fôlego, ele iria colocar para os senhores que outorga, aporte, híbrido, é tudo a mesma coisa. Gato que nasce no forno não é biscoito. Por isso, senhor presidente, não dou um voto de confiança para o Ratinho. Não dou e não darei. Até porque, senhores, a propaganda bota de maneira muito explícita que é uma vitória do governador o fim do pedágio. Deputado Arruda, mandato passado eu fiz parte de uma frente parlamentar contra a renovação do pedágio. E foi esta frente, com diversos deputados aqui da casa, eleitos e não eleitos, que impediu a renovação desse pedágio. E o Ratinho não fez parte desta frente. Ele fazia parte do governo que estava negociando a renovação do pedágio. E foi esta casa aqui que impediu essa renovação. Se você puder me dar uma parte no final, se não for te atrapalhar. O governador Ratinho fazia parte do governo que queria a renovação. E foi esta casa, com a frente parlamentar contra o pedágio, que impediu a renovação. A propaganda fala que, em conjunto com a Assembleia, o governo só mudou o seu discurso, deputado Hussen, depois de umas 10 audiências públicas. E não estou falando aqui da base do governo, não estou falando aqui dos deputados. Estou falando aqui do governo, secretário Sandro Alex, governo como instituição. Foram mais ou menos umas 10 audiências públicas quando o governo viu que, como disse o presidente Traiano, o governo estava dando um tiro no pé com o modelo de pedágio apresentado. Só então mudou-se o discurso. Foram diversas as audiências públicas, diversas colocações. Os erros do pedágio
Vou dar um exemplo. 9,9 bilhões de reais pagos a mais por um erro do DR no degrau tarifário. As nossas concessionárias de pedágio receberam 9,9 bilhões de reais a mais de maneira indevida. O que o governo fez até agora? Nada. Quem entrou com a ação contra as pedageiras fui eu e o deputado Arilson. Contra o modelo de pedágio novo apresentado, que incluía de maneira desrespeitosa ao povo paranaense as obras que já foram pagas e não foram feitas pelas atuais pedageiras. O que o governo fez, presidente Traiano? Nada. Foi à frente parlamentar, aqui desta casa, que foi ao Tribunal de Contas da União, pedir que estas obras já pagas não constem da relação de obras que vão levar em consideração para se estabelecer o custo do pedágio no Paraná. O governo, silente. O governo, através da sua controladoria, estava negociando um novo acordo de leniência, deputado Evandro, com as atuais pedageiras. Inclusive retirou o obstáculo que elas tinham para participar de licitações, para que elas pudessem participar das licitações do aeroporto, dos aeroportos. Essa negociação, Galo, só parou quando a deputada Mabel Canto denunciou e a denúncia foi aceita pelo Ministério Público Federal. Então, aqui, o Arilson ontem não falou com cor partidária alguma. Ele falou representando os interesses da população paranaense e fez dar eco à voz dos inúmeros deputados que participaram de cada uma daquelas audiências contra o modelo híbrido de outorga. A propaganda do governo me assusta, deputado Hussen. Me assusta porque ela vem com premissas que não são verdadeiras. Como, por exemplo, 3.330 e tantos quilômetros de pedágio no Paraná. Ela já coloca como verdadeira que esta casa irá entregar, não importa o que, as estradas paranaenses para o governo federal pedagiá-las. Ao que me lembre, presidente, isso ainda não foi votado nesta casa. As estradas paranaenses, para serem entregues, precisa de um projeto de lei ser votado nesta casa, e isto não aconteceu. São 15 novas praças de pedágio, deputado Hussen, nesses 834, 35 quilômetros. Mas isso não pode ser dado como verdade, não pode ser colocado numa propaganda de governo paga com o dinheiro público. Porque nem o governador, nem o presidente da República sabem qual é a nova proposta que será apresentada. Porque essa proposta não vazou. Ninguém a leu. E ela não é oficial em lugar nenhum, deputado Galo. Então chega a ser temerário. Porque eu imagino que aquela propaganda não foi barata de fazer, foi paga com dinheiro público numa empresa de publicidade, numa agência publicitária muito boa, diga-se de passagem, porque as propagandas são muito bem feitas, de uma qualidade que há de ser reconhecida, mas foi transmitida em redes de televisão em horário nobre. Isso custa muito dinheiro, deputado Galo, o senhor sabe disso. Com base em quê? Em qual proposta o governo diz que teve uma vitória? Então o problema, deputado Hussen, é que, de qualquer maneira, é extemporânea esta propaganda. Porque ela não é condizente com a realidade. Ela tem erros que são erros absurdos e jamais, de maneira alguma, poderiam ser colocadas como verdade da maneira que foram, induzindo o povo paranaense ao erro. Mas a última grande obra do pedágio, estava lá o governador ao lado das pedageiras, inaugurando mais uma obra que foi fruto de um acordo de leniência com o Ministério Público Federal pelo reconhecimento de corrupção por parte das pedageiras, e foi inaugurada como se fosse uma conquista do governador, uma grande obra do Estado do Paraná,
assim como diversas propagandas vêm sendo feitas em cima de obras do... Deputado, para concluir. Para concluir, senhor presidente, em cima de obras do pedágio, como se fossem obras do governo. E são, na verdade, obras do pedágio. Obras que estão sendo feitas porque eles admitiram corrupção. Estão sendo feitas porque eles roubaram o nosso dinheiro. O pedágio roubou o povo do Paraná nos últimos 25 anos. E poderia ter um fim exemplar aqui no Estado. Mas nós abrimos mão de resolver esse problema aqui, no nosso quintal. E delegamos para o governo federal esta responsabilidade. Bom, se eu fosse o governador, eu teria feito diferente. Mas não sou. O governador é o Ratinho Júnior. E ele escolheu abrir mão desse problema e terceirizá-lo e deixar para quem nunca viveu esse pesadelo do pedágio resolver. Não foi, de maneira alguma,